partir do contexto da aprendizagem é que vocês vão montar os aspectos didáticos da sala de aula de vocês, tá certo? Né? E aí vocês também vão montar depois as estratégias de avaliação dessa aprendizagem. E isso tudo tem que estar conectado com um princípio teórico. Então, você não pode dar uma aula tradicional, né, que você é o principal ator, uma aula bem organizada somente pelo professor, né, onde o aluno tem um comportamento extremamente passivo, e depois você quer, então, fazer uma avaliação, onde a avaliação vai ser uma avaliação integrativa, tá? Tem que haver uma conexão entre a teoria de aprendizagem, na qual você fundamenta o seu modelo pedagógico, a sua avaliação da aprendizagem e a compreensão que você tem do processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, a psicologia da aprendizagem, né, ela é uma das linhas da psicologia, tá? E também está inserido na psicologia da educação. Então, a psicologia da educacional ou da educação é o ramo da psicologia que estuda o processo de ensino-aprendizagem em diversos contextos ou diversas vertentes. Os mecanismos de aprendizagem na criança e no adulto. Voltando, tá? Então, quando a gente vai compreender a psicologia da aprendizagem, nós temos que, então, entender, né, que o processo de ensino e aprendizagem, ele é um contexto dialético, há uma relação constante entre o professor e o aluno, tá certo? Então, como falou o Paulo Freire, a gente também aprende quando a gente ensina, tá certo? Por isso que os professores, muitas vezes, usam estratégias de sala de aula, por exemplo, do seminário, porque quando o aluno vai lá para frente, também exerce esse processo de ensinar e aprender, né, quando ele se prepara para o seminário, tá? Então, a psicologia da aprendizagem, né, quando se relaciona com a aprendizagem mais formal, tá certo? Tem uma relação direta com a psicologia do desenvolvimento, porque eu tenho que entender em que estágio do desenvolvimento aquela criança se encontra, para que depois, ou aquele adolescente, ou aquele adulto, para que a gente depois faça todo o planejamento, que tipo de aula eu vou utilizar, que teoria pedagógica ou que teoria da aprendizagem eu vou ter como proposta, e depois lá na frente, que avaliação eu vou fazer, tá? Tudo tem que estar conectado. Então, a eficiência, a eficácia da estratégia educacional também tem a ver com a psicologia da educação e com a psicologia da aprendizagem. Bem como, né, tudo está conectado com o funcionamento da própria instituição e também da organização como um todo. Então, vocês estão percebendo que o processo de aprendizagem, ela não é só naquela relação professor-aluno, tá? Tem todo um contexto institucional, organizacional, cultural, econômico, geográfico, que interfere na aprendizagem, tá certo? Tá? A aprendizagem, o que vocês vão ter aí, né? Nós temos nesse jogo de várias palavras, um monte de coisas que estão interconectadas a ela, tá certo? A aprendizagem, então, ela tem a ver com ensino, ela tem a ver com interação social, tem a ver com grupo, tem a ver com comunicação, com rede, tá? Tem a ver com estudante, né? Tem a ver com as ferramentas que você utiliza. Então, a nossa aprendizagem hoje, virtual, ela tem uma conexão diferente da aprendizagem presencial. Então, a gente tem que tomar né, prestar nesse sentido atenção, tá? Ok? Então, eu tenho que, né? Então, a minha avaliação, como a avaliação que eu fiz com vocês, ela foi uma avaliação bem tradicional, usando os recursos que a gente tinha. Eu também podia ter usado algum aplicativo de avaliação, tá certo? Mas eu permiti que vocês consultassem, que vocês tivessem, então, capacidades de pesquisar para poder responder. E mesmo assim, né, nós vimos que teve uma questão que a maioria não conseguiu responder corretamente, porque provavelmente, então, me faltou um pouco mais de informação em função, né, do tempo que nós estamos tendo, que também é bastante reduzido, tá? Então, o que é a aprendizagem, gente?
é um processo pela qual as competências, habilidades, conhecimentos, comportamentos ou valores são adquiridos ou modificados como resultado de estudo, experiência, formação, raciocínio e observação. A aprendizagem, ela só acontece na sala de aula, no processo formal de aquisição do conhecimento? Não, professor. Não, né? Não, com certeza que não. Desde o momento que nós nascemos, nós estamos aprendendo, tá? Na verdade, antes até. Tá? O bebê, né, na relação que ele estabelece com a mãe durante a gestação, ele já faz alguns aprendizados, principalmente o aprendizado sonoro. Então, bebês que os pais colocam música para ele escutar, músicas geralmente relaxantes, depois, quando ele nasce, quando o pai repete, a mãe, né, essa música acaba tendo, então, um relaxamento mais rápido, principalmente o bebê que está muito choroso, ou com dor de barriga, etc. Tá certo? Então, houve um aprendizado aí, que é o que a gente vai chamar por condicionamento, tá certo? Então, ele ficou condicionado, né, a aprender. Mas já desempenhou alguma capacidade cognitiva em relação a isso? Não. Foi um aprendizado de um condicionamento involuntário, tá certo? Pela repetição da música calmante, isso faz que haja uma diminuição dos batimentos cardíacos, há uma deceleração, né, da respiração, várias questões fisiológicas que foram afetadas com aquela música e a criança, então, condicionada. Ou, ao contrário, a mãe que teve uma gestação muito conflituosa, uma gestação com muitos problemas, onde ela produziu um nível muito alto de adrenalina, faz com que ela também tenha dificuldade, que a criança tenha dificuldade de repente, dormir, ou é uma criança muito agitada, porque o ambiente que ela inconscientemente foi condicionada, né, esteve inserida, fez com que ela tivesse, então, esse comportamento também bastante agitado. Tá? Então, a aprendizagem ela é constante até o nosso suspiro. Nós vamos aprender como morrer, por exemplo, tá certo? Tá? É um processo de mudança do comportamento obtido através de experiências construídas por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender é o resultado da interação entre as estruturas mentais e o meio ambiente. Tá? Nós vamos até ter isso um pouquinho mais adiante. Okay? Então, o que acontece, gente? A aprendizagem afeta o nosso desempenho como um todo, nosso desempenho como pessoas, modifica o nosso comportamento, tá certo? Tá? Então, quando o bebê, por exemplo, aprende, né, a sentar, já houve uma modificação, quando ele aprende a falar, quando ele aprende a caminhar e assim sucessivamente. Tá? Quando nós vamos para a aprendizagem formal, que é a escola, né, essa mudança de comportamento também vai acontecer, talvez não em alguns elementos, por exemplo, da psicomotricidade, mas acho que até aí acontece. Mas vamos pensar quando a gente entra na faculdade. Tá? Essa aprendizagem, a formação básica do comportamento, nós já adquirimos. O que vai modificar no nosso comportamento, na interação e na aprendizagem na universidade? Alguém poderia pensar e nos dizer? O que será que nós, né, mudamos quando entramos na universidade? Professor, tem mais opções de conhecimento. Opções de conhecimento, Matheus, isso aí. Tá? O que mais? Eu acho que as formas, professora, de interagir, de ser dentro da universidade, porque é um meio muito diferente de onde a gente saiu, tipo, do fundamental, ensino médio, até tanto que tem muitos professores que sempre falam para a gente que a gente não é mais aquela turminha do ensino médio e tal, a gente tem que assumir as responsabilidades, tem que saber os caminhos que está traçando e tal. Acho que é mais ou menos isso.
Então, um aprendizado de autonomia, de responsabilidade, de liberdade, né? É isso que vocês falaram, tá certo? É uma bagagem também de conhecimentos muito mais ampla, tá certo? Que exige outras habilidades hoje. Você precisa ler mais, não é só se deter aquilo que o professor coloca, por exemplo, ou ao livro-texto, de essa autonomia, de ampliar a partir, então, do estímulo inicial que o professor transmite, não é isso? Tá certo? Por isso, a responsabilidade. Sabe qual é um grande aprendizado que vocês têm na universidade, que a gente percebe isso quando vocês entram e depois, lá no final, quando vocês saem? É algo que talvez vocês já devem ter percebido, mas vocês vão se dar conta. É a ampliação do vocabulário de vocês. Né? O vocabulário agora é um vocabulário universitário e vocês vão começar a usar expressões dos teóricos que vocês vão estudar, dos professores. Então, é o que a gente vai chamar de vocabulário mais erudito, não é um vocabulário mais tão vulgar, ou tão comum, ou tão de senso comum também. Então, isso é uma coisa bem interessante. Sabe uma outra coisa que também muda muito e que vocês aprendem muito na universidade? É a postura e o vestuário. A gente vê bem direitinho o aluno, quando entra na faculdade, vai para a universidade de chinelo, de bermuda, de blusinha de alcinha, tá? E lá no final, muitas vezes eles saem do estágio e vão ter aula, e eles já estão vestidos diferentes. Tá certo? Então, é um aprendizado também, como se vestir para ir trabalhar, não é isso? Quem trabalha sabe que a gente não pode ir trabalhar do jeito que a gente está em casa, não é isso? É um fato até engraçado, né, professora? Porque desde o fundamental, pelo menos nas escolas que eu já estudei, desde o fundamental até o ensino médio, o que a direção, coordenação sempre cobrava é, tipo, calça, sapato, farda, tipo, toda arrumadinho, né? Aí, quando a gente entra na universidade, a gente se sente naquela liberdade de, vou sem sapato, vou usar blusinha e tal, para ir para a universidade, sendo que quando a gente sai dali, a gente tem que estar, tipo, mais formal, né? Porque a gente não pode ir para a sala de aula vestido de qualquer jeito. Exatamente, isso mesmo. Então, você sai daquela padronização, né, que você falou lá, da farda, né, do ensino fundamental, ensino médio, tá certo? E vocês vão ter, então, durante esse período da universidade, que bom, essa liberdade, só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, isso também é uma aprendizagem, né? Isso é uma aprendizagem de uma habilidade social, de como me vestir diante das circunstâncias. Então, quando eu for para a sala de aula, quando eu for para o estágio, quando eu estiver fazendo um trabalho em grupo, são coisas diferentes. Tá? Eu até brincava com os meus alunos de psicologia. Né? No caso dos alunos de psicologia era, olha, vocês têm roupa de gente normal e vocês têm roupa de psicólogo, que vocês vão trabalhar, atender no consultório, né? Vocês têm que ser... E eu acho que é o caso do professor também, o mais discreto possível, no sentido assim, o foco da atenção do aluno não deve ser para a sua vestimenta. Lembra na teoria da Gestalt, de percepção figura-fundo, né? O que é figura tem que ser o ambiente da sala de aula, o material, tá? E não o vestuário do professor. Isso não significa que o professor agora vai ter que ser uma coisa, então, monótona. Não. E ele também não pode perder a sua identidade. Mas pensar sobre isso. Né? Por isso que muitas escolas adotam a estratégia do professor também usar farda, usar tipo um jaleco, que seria mais ou menos padronizar e neutralizar essas características individuais. Só um adendo assim, bem interessante, gente. Eu tenho uma amiga, ela é pedagoga, foi minha colega no mestrado. E ela sempre foi uma pessoa muito formal e muito discreta, né? Já que o papel dela exigia isso. Sabe aonde ela expressava
toda a sua singularidade, e os alunos começaram a perceber na escola que ela trabalhava, e isso se tornou, inclusive, uma coisa bem interessante. Eram as unhas. Então, toda semana, ela fazia as unhas dela, pintava as unhas, né? E isso já há algum tempo atrás, hoje já é super moda você fazer coisas diferentes nas unhas, não é, meninas? Tá certo? Então, ela chegava na segunda-feira na escola e as crianças logo perguntavam: professora, quero ver as suas unhas, quero ver que cor que estão. Então, ela começou a diversificar, a criar, a ser criativa, e se tornou uma coisa bem interessante, tá? Que era, então, as unhas dela eram muito diferentes. Ela pintava de tudo quanto é jeito, tá certo? Eu acho que ela foi pioneira nessa coisa de ter essas unhas diversificadas que hoje todo mundo faz. Ok? Tá certo? Então, é um processo, gente, de mudança de comportamento. Você não aprende só matemática, física, ou só português, você aprende um monte de outras, a como se comportar, como interagir, a como falar, né? A postura, o vestuário, né? Tudo isso é importante, tá? Falando dessa coisa de postura e vestuário, eu tenho um material bem interessante que exatamente fala sobre isso, a questão do marketing pessoal. Que imagem que você quer vender quando você for para o mercado de trabalho? Nós podemos até pensar alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então, como é que funciona? Já é desse jeito aí. As redes sociais já fizeram isso acontecer. A pessoa tem que vender um produto. Isso, já, exatamente. Já tenho todo as redes sociais serviram para isso aí. Isso. Uma coisa legal, Matheus, as pessoas no início lá das redes sociais, nem sei se vocês são dessa época, do Orkut, né? Eu tinha. Pois é. Vocês percebiam que as pessoas escreviam muito errado? Acho que ainda escrevem, mas isso não mudou muito, né? Com o corretor ortográfico, eu, por exemplo, procuro tentar escrever o mais correto possível também nas redes sociais, não usando tanta gíria. Mas lá no início era muito comum, inclusive a gíria é um mecanismo de identificação de um grupo, né? Certo? Era tipo a moda, professora. Também. Só que se você não tomar cuidado, Samara, isso acaba você repetindo isso tem um aprendizado. Acaba afetando até na gente mesmo. Tipo, às vezes você nem percebe e escreveu uma gíriazinha boba. E aí, pensar que você vai fazer né, você vai fazer o contato com uma diretora de uma escola pelo WhatsApp, que hoje é muito comum, para poder enviar o teu currículo, tá? E você, ao falar com ela, né, escrevendo no WhatsApp, você escreve um texto todo errado. Qual é a primeira impressão que essa pessoa vai ter de você? Se você vai ser de analfabeto, de burro, entendeu? De displicente, um monte de coisas. Bem claro que são estereótipos que nós estamos aqui criando, tá certo, gente? Mas, infelizmente, a nossa sociedade, ela aprendeu a olhar para as pessoas a partir desses estereótipos, dessas crenças pré-concebidas do que seria socialmente aceito, tá? Nem sempre o arrumadinho, a pessoa toda bonitinha, toda bem vestida, vai ser a pessoa ótima. Pode ser só uma estratégia também, usando já esse estereótipo social para, por exemplo, assaltar alguém. Ok? Mas isso é Professora. Oi. A senhora falando a questão da escrita, né? Aí tem um internetês. Eu acho que quando eu fui fazer a prova do Enem a primeira vez, eu sem perceber, na hora de fazer o rascunho, eu tava lá fazendo de boa quando eu fui revidar, tipo, reler, ver se tinha alguma coisa errada.
eu tinha colocado muito, tipo, aquelas abreviações. Quando eu fui ver, quando eu fui perceber, tipo assim, se eu não tivesse revisado novamente, teria passado para a prova mesmo, para a folha mesmo de redação, O e não tinha texto. percebido. E aí, todos os teus Qs, todos os teus, né, que a gente faz as abreviações, seria descontado, né? Poderia até estar um texto bem estruturado no conteúdo, mas na estrutura linguística você ia perder muitos pontos. Então, a aprendizagem, gente, ela passa também por uma questão do neurodesenvolvimento, né? Tá certo? Passa pelo nosso sistema nervoso central. Então, segundo a neuropsicologia, o processo de aprendizagem funciona da seguinte forma: a primeira reação em nosso cérebro, quando começamos a aprender algo, é uma sensação. Ela pode ser pelo tato, audição, visão, paladar ou olfato. Tá? Então, todo o processo de aprendizagem, né, de qualquer coisa nova, ou até mesmo a repetição de algo que nós já sabemos, vai mandar um comando nervoso para o nosso cérebro, tá certo? E aí você vai ter, né, como vocês viram lá nos processos psicológicos básicos, você vai ter uma sensação, tá? A sensação daquele conteúdo. E quanto mais sensações você tiver sobre aquele conteúdo, melhor vai ser a capacidade de apreensão daquela informação, tá? De armazenamento disso na memória e depois a recuperação desse conteúdo, tá certo? Da memória também, tá? Então, por isso que lá no ensino infantil, quanto mais aspectos, né, você mostrar à criança do novo conhecimento, da nova informação. Então, vamos pensar, você vai trabalhar com as crianças lá do infantil 1, tá certo? Figuras geométricas, tá? Ok? Certo? Não adianta você só mostrar no quadro ou mostrando um objeto para as crianças o que é triângulos, o que é círculo, o que é quadrado, o que é retângulo. É importante que as crianças peguem o objeto. Então, ela vai ter a sensação do tato, a sensação da visão, ela pode ter a sensação da audição, porque você está falando, tá certo? E ela pode também ter o olfato e o paladar, porque então ela pode, por exemplo, pegar uma laranja, ela vai sentir o cheiro da laranja, ela vai, né, ver a cor da laranja, ela vai sentir o peso da laranja, ela vai experimentar o sabor da laranja, e aí você vai dizer que a laranja é circular, desculpa, eu ia falar quadrada. Ou você vai fazer um bolo, ou vocês entenderam, gente? Então, por isso que é importante o conhecimento de psicologia da aprendizagem e também psicologia do desenvolvimento, porque eu tenho que entender como é que eu vou ensinar para crianças de 3 anos, no infantil 1, esse elemento. Se o processo de aprendizagem começa pelo sistema nervoso central e pela sensação, quanto mais conteúdo eu apresentar àquela criança, mais rapidamente ela aprende e mais rapidamente ela internaliza aquele conteúdo e depois ela vai ter mais habilidades para resgatar aquela informação. Tá? Então, tem professoras, por exemplo, que usam estratégias, né? Passear pela escola e as crianças vão em filinha e vão apontando. Aonde que tem quadrados na escola? Onde tem retângulos? Aonde tem círculo? E as crianças ficam encantadas porque vão olhar uma janela, vão olhar uma porta, vão olhar um objeto no jardim e vão identificando, tá certo? Tá? Então, é um exemplo que eu estou dando agora. Ok? Então, tudo passa pela sensação. Aí, vamos lá. Se você tem um problema neurológico, uma disfunção cerebral, e a sua sensação está comprometida, ou o seu tato, ou a sua audição, ou sua visão, o processo de aprendizagem vai ter dificuldades. Tá? Então, por isso, a questão de entender em que etapa do desenvolvimento a criança ou adolescente está, se ele não tem nenhum problema de aprendizagem, nenhum problema do neurodesenvolvimento,
tá certo? E depois, se ele não tem nenhum problema de aprendizagem, porque são coisas diferentes, tá? Problemas do neurodesenvolvimento e problemas de aprendizagem, certo? Então, uma criança com hiperatividade, ela tem um problema de aprendizagem, mas talvez não tenha nenhum problema no neurodesenvolvimento, não é um problema do cérebro, tá certo? Tá? Então, quais são os tipos de aprendizagem, gente? Nós temos uma aprendizagem supervisionada, que é o exemplo da sala de aula, tá certo? Nós temos uma aprendizagem não supervisionada, que é a aprendizagem da observação, que vocês têm isso desde a infância, desde bem vocês observam, por isso que os bebês hoje fazem assim na telinha do celular, porque eles observam todo mundo fazendo isso, tá certo? Então, é uma aprendizagem não supervisionada, é uma aprendizagem automática por observação, tá? E temos a aprendizagem por reforço. O que é isso? Né? Você aprende por condicionamento. Então, você se aprendeu por condicionamento, por reforço positivo ou negativo, como se comportar em sala de aula, por exemplo, sentadinhos, quietinhos, né? Olhando para a professora, porque a professora, né, dava lá uma estrelinha para quem se comportasse. E que para quem não se comportasse, ia para o castigo no cantinho da sala. Isso é uma aprendizagem por reforço. Claro que o tempo todo nós estamos utilizando esses 3 tipos de aprendizagem, tá certo, gente? Tá? Ela não é só por supervisão, ela não é só por observação, ela não é só por reforço. O tempo todo a gente está fazendo tudo junto e misturado, tá ok? Por exemplo, eu não estou agora observando vocês, não é? Então, eu não posso dar nenhum reforço positivo para vocês, ou até mesmo negativo. Mandar alguém de castigo ou mandar alguém ficar quieto, tá? Ou dizer, acorda, fulano, que você não está assistindo a minha aula, tá? Ok? Então, nós estamos aqui com uma aprendizagem supervisionada, pseudo-supervisionada, não é isso? Tá certo? E tem a aprendizagem não supervisionada, porque a intenção de estar assistindo a aula é individual, é pessoal, tá? Ok? Então, na sala de aula, o que vocês têm que entender? Que vocês vão ter que mesclar essas coisas. Muitas vezes a gente parte a informação da aprendizagem não supervisionada, do que a criança já traz, do que ela já aprendeu sobre aquilo. Então, a criança muitas vezes já tem uma bagagem de conhecimento, tá certo? Ela vai contar, você vai escutar, e aí, a partir, né, dessa aprendizagem que eles já trouxeram, é que você vai inserir um novo conhecimento, tá certo? E ampliar esse conhecimento. Então, os teóricos da aprendizagem também contribuem para montar isso e organizar isso, montar esse processo de aprendizagem, tá certo? Usando, então, recursos metodológicos científicos. Tá? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, gente, na aprendizagem, já que ela passa pelo sistema nervoso central e nós temos, então, as diferentes sensações e percepções, a aprendizagem... Oi. A aprendizagem também depende da minha capacidade individual. Então, nós temos uma relação direta da aprendizagem com as nossas múltiplas inteligências. Tá certo? Tá? Ok? Então, para algumas pessoas é mais fácil um tipo de aprendizagem, para outras pessoas é mais fácil um outro tipo de aprendizagem, porque depende exatamente da minha capacidade cognitiva ou da minha inteligência, né? Que hoje ela é multivariada, tá? Tá certo? Então, eu tenho que montar diferentes estratégias de aprendizagem. Por exemplo, uma pessoa que tem uma aprendizagem mais espacial, ela vai, então, né, gostar de objetos visuais, ela vai gostar de ver vídeo, entendeu? Ela precisa, né, então, de estímulos nesse sentido. Então, nessa aprendizagem, os estímulos visuais são fundamentais para a observação do conteúdo. Pessoas com esse tipo de inteligência conseguem reconhecer e valorizar formas e objetos, além de projetar imagens mentais. Logo,
também podem assimilar dados e termos com facilidade, desde que haja algum estímulo visual envolvido. Sabe aquele sistema, gente? Figura, nome do objeto, tá? Isso seria um exemplo, então, de inteligência e da capacidade de aprendizagem espacial, tá? Então, como disse uma aluna para mim, numa sala de aula, professora, a senhora só vai ficar conversando porque eu gosto de ver as figurinhas nos slides. Essa minha aula hoje não tem figurinha, então, para quem tem uma inteligência espacial, visual, ficaria talvez com alguma dificuldade, tá certo? Tá? Qual seria a estratégia de aprendizagem? Tomar nota durante as aulas, tá? Pois o ato de escrever serve para estimular a visão, gráficos, slides, ilustrações também são muito úteis. Na hora de realizar a matéria, vale a pena elaborar resumos e esquemas que ajudem a criar uma imagem mental do conteúdo. O exemplo seria o mapa conceitual que vocês fizeram, tá certo? Para quem é espacial, isso é bem interessante. Inclusive, alguns mapas que vocês mostraram, né, mandaram, mostra bem isso, uma maior facilidade espacial ou uma maior facilidade verbal linguística, então uma pessoa que gosta de escrever mais, tá? Então, vocês têm que entender que quando você, dependendo da faixa etária, de novo, dependendo do nível de aprendizagem das crianças, tá? Né, do estágio de desenvolvimento que elas estão, vocês vão utilizar, então, estratégias que vão estimular mais a parte espacial, ou mais a parte sinestésica corporal, ou a parte lógico-matemática, tá? Então, o professor de matemática, por exemplo, ele muitas vezes usa só muita coisa visual, espacial no quadro, né? Botando as contas de matemática. E aí, como, de repente, eu posso ensinar matemática usando o corpo? Tá? Então, nós temos que pensar algumas coisas nesse sentido. Vocês percebem como são vários elementos interconectados e que a aprendizagem é bastante complexa? Então, outra, né, que eu comentei agora, seria a físico-sinestésica. O que é isso, gente? Tá? É utilizar o corpo, o movimento, como um recurso de aprendizagem. Não é só na educação física, tá certo? É uma aprendizagem que está diretamente ligada à atividade corporal do indivíduo, ou seja, seus movimentos e sensações enquanto uma ação é executada. Isso significa que o aprendizado ocorre com a prática, como acontece com os dançarinos, atletas e até mesmo estudantes da área de saúde, que aprende a manipular instrumentos médicos e a realizar exames físicos nos pacientes. Vamos pensar aqui uma aula sinestésica corporal ou físico-corporal na pedagogia. Como é que poderia ser? Alguém pode dar um exemplo? Ou algum professor de vocês já fez? Vamos usar aqui a criatividade para pensar alguma coisa assim. Deixar o menino de castigo. Não, tá. Não, mas vamos pensar aqui no conteúdo. Não vamos usar só o reforço para... Mas vamos lá. Eu vou pensar aqui. Nós poderíamos fazer uma peça de teatro, tá certo? Onde vocês vão se movimentar em sala de aula para falar sobre os teóricos da aprendizagem, tá? Vocês estão usando o corpo de vocês vão, em vez de fazer um seminário, vocês vão fazer uma peça de teatro sobre a teoria do Piaget, ok? Então, vocês estão usando, na verdade, diferentes recursos cognitivos. Vocês vão utilizar o espacial, vocês vão utilizar o sinestésico corporal, porque é o movimento, tá certo? Tá? Ok? Tá? Então, vocês vão utilizar o lógico-matemático, o intrapessoal, o interpessoal, tá? Vocês conseguem entender? Agora, vamos ir para uma sala de aula de uma faixa etária X. Vamos aqui imaginar. Tá? Vocês estão ensinando as crianças, lá no ensino infantil, a fazer a diferença de tamanho dos objetos. Tá certo? Tá ok?
eu quero que eles, então, façam isso no corpo deles. Como é que eles poderiam fazer? Para eles aprenderem a diferenciar pequeno, médio e grande no corpo deles primeiro, depois no coleguinha, para depois eles irem para o ambiente. Como é que a gente poderia fazer isso? Ó, uma coisa que a gente vai observar, né? E aí vai ter até musiquinha para isso, tá certo? Tá? Os dedos, né? Qual é o dedo menor, qual é o dedo maior, qual é o dedo médio, tá certo, gente? É um exemplo. Tá? Ver no coleguinha, né? Vamos agora medir a altura dos coleguinhas, quem é mais alto, quem é médio, quem é baixo, quem são todos da mesma altura, quem é que é mais alto, certo? Tá? Seriam exemplos assim, né? Então, eu estou mostrando a diferença dos tamanhos para depois ir para o papel. Vocês entenderam? Um círculo pequeno, um círculo médio, um círculo grande. Tá? Daí eu estou já ensinando a criança 2 habilidades cognitivas. Estou usando figura geométrica, tá? E tamanho, ok? Tá certo? E aí ele vai procurar no ambiente, né, objetos médios, pequenos e grandes, tá certo? Tá? Ok? Então, isso é usar o corpo como um recurso de aprendizagem, tá? É importante que a gente saiba isso. Então, tem como fazer isso em sala de aula, tá certo? Tá? Então, eu vou ensinar, eu até falei esses dias para vocês, né? Eu vou ensinar a criança a escrever a letra A. Então, vamos primeiro escrever a letra A, tá? No chão, lembra que eu falei? Ou vamos botar sal ou açúcar numa forma e a criança vai fazer com o dedo a letra A. Isso é uma aprendizagem sinestésica corporal ou físico-corporal, tá certo? Ela vai escrever no chão, né? Certo? Tá? Na areia, né? Então, ela também vai ter um movimento macro, né? Que é o que a gente vai desenvolver, então, a nossa habilidade motora ampla, grande, para depois a gente ir para a motricidade motora fina. Então, já estou apresentando aí 3 elementos, né? Há uma aprendizagem motora, tá certo? Corporal, né? Motora por causa do movimento, corporal porque eu estou utilizando o meu próprio corpo, tá certo? Vou estar mostrando, então, uma habilidade cognitiva que é as letras, tá? E aí eu vou estar junto com a criança desenvolvendo uma outra habilidade que é a percepção figura-fundo. Quando ela desenha na areia, ela tem que focar a atenção dela no que é figura, que é no desenho da letra A, tá certo? Do restante, tá? Da areia ou da forma com o sal ou o açúcar. Vocês entenderam, gente? Tá? Então, no ensino infantil, no ensino fundamental, a aprendizagem ela é muito mais significativa e ela é mais rápido internalizada quanto mais objetos e quanto mais recursos sensoriais a criança tiver. Tá certo? Tá? Então, a aprendizagem, né, uma estratégia seria, para quem se identifica com isso, caminha colocar a mão na massa tanto quanto possível. Em vez de se limitar a somente ler os conteúdos, é interessante fazer o experimento, ainda que sejam caseiros, com toda segurança, é claro, e atividade de campo. Então, vamos lá, né? As experiências de química que os professores pediam para vocês fazer. A gente tem um monte de vídeos na internet sobre isso, tá? É importante para você entender, então, vamos lá, química, né? A relação entre oxigênio e hidrogênio, a relação entre a água, né? Tá certo? E o gás carbônico, tá? Então, essas coisas todas são importantes. Alguém tem algum exemplo para dar? Que já viveu, que foi interessante sobre isso? Eu tenho, professora.
Oi, Rosa. Eu acho, agora eu vendo aí a senhora falando, eu lembrei de uma coisa muito interessante que minha mãe fazia, e olha que ela não tinha esse conhecimento da pedagogia. Acredito que não, né? Mas ela faz, não sei se a professora conhece, mas muitos aqui conhecem. É bolo frito. E ela fazia os bolos fritos com a primeira letra do nosso nome. Ai, que E legal. agora eu vendo a senhora falando, eu lembro que ali era um recurso visual, né? Era algo que ela estava nos ensinando, mesmo talvez sem ter o conhecimento da pedagogia, mas ela fazia. Achei, agora eu lembrei. Achei muito Ai, que interessante. legal, parabéns para sua mãe. Provavelmente ela ela não tinha base teórica, Sim, conceitual, sim, mas sim. ela tinha o senso comum de mãe, que talvez a mãe dela também ajudou a ela, não é? Isso, justamente. Parabéns, diga para ela, se você puder, né? Sim. Diga para ela que ela foi uma excelente professora. Pois é, a senhora falando agora, eu lembrei, bem na mente rápido, assim, eu lembrei do que ela fazia, né? Que legal mesmo. Olha, muito. É isso aí, um exemplo excelente que a sua mãe fez, e depois você ainda comia a sua letra. Ah, isso. E essa, um mês atrás eu fiz para minha filha. E ela achou interessante, ela achou muito. Ela ficou comentando todo o tempo. Eu fiz para minhas duas filhas. E elas, quando o pai dela chegou do trabalho, elas falaram para ele, elas ficaram muito felizes. E agora veio na memória isso aí, né? Isso. Então, é uma aprendizagem usando uma capacidade cognitiva, né? Tá certo? E daí tem uma coisa que a gente vai ver depois, que tem um teórico que chama Ausubel, e ele vai falar exatamente sobre a aprendizagem significativa. Aquilo que você mais guarda, que você nunca mais esquece, são os conteúdos que têm um significado afetivo. Então, a sua filha, como você, que resgatou agora da memória essa informação da sua mãe, teve um aprendizado significativo. Isso é verdade. Eu lembrei agora, você falou, meu avô me ensinou as fases da lua, tá certo? E as estações do ano, tá? E as coisas de noite e dia, usando, usando um globo, uma lanterna que mostrava o sol e a lua, e ele ia girando, e ele ia explicando, ele desligava a luz do quarto, e o meu avô só estudou até, né, na quarta série primária, se falava antigamente, tá certo, gente? Mas, e aí ele falava, como ele era agricultor, aí ele falava da coisa do plantio, né? Bom, daí ele já, né? Mas é isso aí, tá? Ok? Direita e esquerda, por que tantas pessoas têm tanta dificuldade de identificação, de orientação espacial, gente, direita e esquerda? Porque tem a ver com essa coisa que não viveu no corpo, o que é esquerda, o que é direita, tá certo? Tá? Ok? Então, precisa fazer isso no corpo. A aprendizagem, ela precisa... Claro que, de repente, alguns conteúdos muito abstratos vai ser difícil, mas no ensino infantil, nos primeiros anos das séries iniciais, é muito possível fazer isso, tá? Tem até uma dinâmica, né? Que a pessoa se apresenta e cada letra tem um formato. Então, o A, né? O I, o O, tá? Tem até uma brincadeira que a pessoa vai falando e você vai fazendo o nome da pessoa, as vocais do nome com com gestos, ok? Tá? Ou aqui, né? Fazendo atividade de experimentos, etc. Ó, a Fátima diz que tem dificuldade direita e esquerda, e horizontal e vertical. Vamos ter que montar uma estratégia aí de uma aula de orientação espacial para a Fátima, gente. Pensem aí, tá certo? Porque aí o nervosismo afeta a questão emocional, né? E aí, quando você está nervosa, você muitas vezes não foca a atenção ao que você está fazendo. Então, tem um elemento emocional junto, que afeta mesmo o aprendizado. Então, a aprendizagem interpessoal, gente. Entre os tipos de aprendizagens, esse chama a atenção pela característica de não depender apenas de um indivíduo para acontecer, mas sim do grupo.
A inteligência interpessoal tem a ver juntamente com a interação com as outras pessoas, isto é, a habilidade de lidar com elas, entendendo suas intenções e aspirações. Tem pessoas que precisam trabalhar em grupo, como está dando o exemplo aqui, tá certo, gente? Tá? Ou, quando você ensina para alguém, tá? Você aprende também, porque você reforça aquele conteúdo, certo? Então, por exemplo, a Samara está dando aula de reforço, não é, Samara? Então, a Samara, ao dar a aula de reforço para as primas, as irmãs Sim, dela, professora. você está revisando conteúdos que você não lembrava mais, provavelmente, e agora talvez fixando com mais intensidade esses conteúdos, porque você agora está fazendo um trabalho de inteligência interpessoal. Com certeza. Tem assuntos que eu nem lembrava que eu tinha estudado, eu estou revisando. Aí eu até falo aqui em casa direto que para mim está sendo uma forma de revisão, porque eu vou precisar lá na frente e eu já estou dando uma boa revisada agora. Isso. Então, agora, com essa nossa aula de aprendizagem, como, de repente, você montar alguma estratégia, dependendo do conteúdo que as crianças ali estão aprendendo, como usar isso como usando um recurso, tá? Faça isso, faça esse experimento e depois nos mostre. Nos diga, olha, professor, eu pensei em uma coisa lá, usei uma estratégia de aprendizagem usando o corpo e fiz assim, assado, e deu esse resultado. Tá? Fica aí a tarefa de casa, tá bom? Tá bom. Aqui as meninas entraram de férias hoje. Tipo, os pequenininhos que eu estava ensinando hoje, as professoras vieram entregar os boletins e receber as últimas atividades. Mas eu posso estar tentando e depois eu falo aqui. Isso, pensa aí alguma coisa, né? Vamos pensar, revisar com eles. Você tem aí crianças com que faixa etária? Tem de 7, de 9, de 13. Tá. A minha irmã, por exemplo, a minha irmã tem 7, minha prima tem 9, e os outros já são maiorzinhos, já são de séries mais para frente, mais adiantadas. Tá. Então, depois a gente vai pensar aí, tá? Porque a gente vai trabalhar com a teoria, na próxima aula, nós vamos trabalhar com a teoria do Piaget, tá certo? E aí tem as provas pedagógicas do Piaget, tá? E as provas pedagógicas do Piaget, elas são provas que trabalham muito o sinestésico corporal, tá? O corpo e o físico, e fazer experiência, para desenvolver a habilidade do raciocínio lógico. Tá? E aí eu vou pedir que você, ou quem tenha alguma criança nessa faixa etária de 7, 8 e 9 anos, aí você vai fazer a prova, são provas bem simples. E aí depois você pode fazer com a de 7 e com a de 9, porque você vai ver a diferença da capacidade cognitiva de um para a capacidade cognitiva já mais elaborada do outro, porque já está numa idade um pouquinho maior. Tá? Bem legal. Tá bom. Tá? Certo? Então, vamos lá. Interpessoal. Então, por isso que talvez alguns de vocês estão tendo dificuldade de aprender, porque agora estão tendo que fazer tudo muito só, gente. E o grupo ajuda muito. A professora, de repente, dá um exemplo, que não é um exemplo que está muito próximo da sua realidade, mas o colega vai aqui do lado e fala uma coisa que vocês já viveram, e aí você aprende rápido, porque o colega usou uma estratégia mais próxima de vocês. Isso é uma habilidade de aprendizagem interpessoal. Então, trabalho em grupo, atividades, né, no pátio, tá certo? São bem interessantes. Tá? Alguns daí tem uma inteligência mais intrapessoal, que é essa habilidade, né, mais voltada para si, tá? Certo? De estudar sozinho, né? mais introspectivo, de gostar do silêncio, tá? Então, essa é uma aprendizagem então, mais voltada para essa aptidão de forma mais reservada. Ao mesmo tempo, apresenta uma notável compreensão de si próprios e uma capacidade de direcionar esse conhecimento para alcançar seus objetivos. Pessoas que têm uma inteligência intrapessoal têm uma capacidade de concentração e de foco na aprendizagem muito maior, porque ele é
determinado no que ele quer. Uma pessoa mais extrovertida, que gosta do grupo, não que ele não seja determinado, mas ele vai ter mais facilidade de aprender, porque o grupo vai ajudá-lo. Vocês entenderam? Tá? Ok? Então, estudantes com essa inclinação para esse tipo de aprendizagem saem melhor em atividades individuais. Dessa forma, os momentos de estudo são aproveitados com mais eficiência, já que pode focar nas próprias atividades e metas. Nesse caso, grupos de estudos não são tão produtivos quanto na aprendizagem interpessoal. Vocês entenderam? Tá? Então, alguns alunos gostam de estudar sozinho, e aí vão montar esquemas, vão falar em voz alta, vão ler, vão fazer resumo, daí já está usando uma outra habilidade. Porque, na verdade, a gente usa várias habilidades ao mesmo tempo. Tá? Ok? Aí também tem a ver, gente, com capacidade individual, não capacidade, desculpe, com características individuais, tá? Estrutura de personalidade. Então, pessoas mais tímidas, pessoas mais extrovertidas, pessoas mais metódicas, pessoas que desistem logo do que estão fazendo. Daí são outras características que também envolvem a aprendizagem. A aprendizagem linguística, gente, ou a capacidade intelectual linguística, proporciona ao indivíduo uma maior inclinação para expressar tanto na língua falada quanto na língua escrita, bem como para aprender outros idiomas. Pessoas com essa aptidão conseguem se comunicar com facilidade, articulando as ideias e transmitindo elas por meio de palavras, como ocorre com escritores, jornalistas, etc. Ok? Certo? Então, quem gosta de línguas vai, de repente, aprender falando em voz alta, né? Por exemplo, pegar o conteúdo e fazer uma poesia em cima do conteúdo, fazendo uma paródia, por exemplo, tá certo? É uma habilidade linguística fantástica. Eu tenho uma amiga que ela faz literatura de cordel de qualquer assunto da faculdade, ela é professora, aí ela estimula isso nos alunos. Então, ela usa, né, a métrica da literatura de cordel, né, da poesia de cordel, para ensinar os alunos o conteúdo, certo? Então, está usando a linguagem de uma forma poetizada para aprender. Olha que legal, tá certo? Para se beneficiar dessa habilidade, uma técnica recomendada é ler os conteúdos, explicando cada assunto em voz alta para si mesmo e também para os outros colegas. Escrever sobre os temas estudados, elaborando resumos e resenhas, por exemplo, é mais uma estratégia que funciona bem para quem tem essa habilidade que nós vimos anteriormente, a intrapessoal. Ok? Tá certo? Quem aí tem uma habilidade de linguística? Tem alguém que sabe poesia? Gosta de poesia? Aprende fácil? Até essa minha amiga que eu comentei, ela agora está fazendo, todos os dias ela coloca um post no Instagram e no Facebook de pequenas poesias que ela declama de poetas. Eu disse que ela tem que fazer das poesias dela. Eu vou botar no grupo de vocês, tá? Se chama Elisângela, ela é uma professora da UEMA, mora em Caxias, uma pessoa de uma inteligência fantástica, e essa inteligência linguística dela é maravilhosa, tá certo? Tá? Alguém tem um exemplo de como trabalhar essa questão usando a linguística? E aí tem aquelas estratégias mnemônicas também, os professores de português usam muito, ou os de química, como gravar um conteúdo, né, usando, então, uma estratégia com palavras e letras. Se alguém lembrar, fala aí, tá bom? O outro, né, que é o lógico-matemático, infelizmente nas escolas se valoriza demais essa habilidade, tá? É utilizar números, né, tá? Raciocínio lógico, pelo qual é possível identificar padrões e assim encontrar as soluções dos problemas. As perguntas de múltipla escolha, muitas vezes envolvem uma habilidade só lógico-matemáticas. Você tem que entender a lógica da pergunta para encontrar a resposta, tá certo? Tá?
Então, pessoas que apresentam esse tipo de inteligência podem incluir nos estudos desafios que exigem resolução de problemas, deduções lógicas e organização. A necessidade de buscar explicações racionais e impessoais é algo que estimula bastante a mente dos estudantes, ajudando a assimilar conteúdos. Tá? Só que a escola acaba valorizando demais isso, tá certo, gente? Então, vamos lá, caça-palavras, né? É um raciocínio, não é raciocínio lógico, mas exige de lógica, e você pode, ao fazer um trabalho de caça-palavras, você vai estar reforçando os conteúdos daquele assunto, vamos pensar, tá? Me veio agora a memória, caça-palavras de nome de animais vertebrados e invertebrados, tá certo, gente? Então, vocês vão agora fazer um caça-palavras de animais invertebrados, tá? E aí a criança vai ter que botar lá, ok? E vai ter que procurar, tá? Certo? Então, você está usando várias habilidades de aprendizagem, ok? E aí elas têm que desenvolver algum raciocínio lógico, elas têm que desenvolver um raciocínio linguístico, elas têm que desenvolver um raciocínio espacial, percepção figura-fundo. Vocês viram? De repente, vocês fizeram isso um monte de vezes e não sabiam que estava incluído aí diferentes habilidades, diferentes técnicas e também diferentes teorias, certo? Ok? E a inteligência musical. Quando eu falei das paródias, né, os professores, eu tive professores de química que eram muito legais. Eu acho que vocês também devem ter, ou de física, tá certo? Que eles, então, faziam pequenas musiquinhas para você reforçar um conteúdo, ou de biologia. Eu conheço um senhor, um professor de biologia aqui na minha cidade, tá certo? Maravilhoso. Hoje ele é aposentado, ele tem doença de Parkinson, tá certo? Mas os alunos dele sempre homenageiam, e hoje eles são adultos já, porque ele fazia sempre uma música de algum conteúdo, de biologia, tá certo? Tá? E agora, no Dia dos Professores, vários alunos dele postaram nas redes sociais trecho das músicas cantadas por eles, da época que ele era professor. Muito interessante, gente. Tá? De novo, é uma aprendizagem significativa. Alguém tem alguma musiquinha que lembra de algum conteúdo que aprendeu na escola? Só não vale as músicas da Xuxa, tá bom, gente? Que a Xuxa também usou essas estratégias, né? Certo? Né? Quando ela usa o corpo humano, tá? Né? E ela usa... Eu só não estudava, tinha música para sair, ou música para entrar, música para merendar, música para ir no banheiro, música para... Qualquer canto que tinha que tocar uma música. Quando eu era criança, no colégio. Você lembra alguma ou não? Ou... Se tocar eu lembro, mas para lembrar assim de um jeito, eu não consigo mais lembrar. Tá bom, tá ok. Se fosse em sala de aula, eu ia mandar você cantar, mas aqui tá certo? Tá bom? Alguém mais lembra alguma música? Gostaria de cantar uma música? Tá? Eu estou tentando lembrar aquela música da Xuxa, gente, como é que é? Ai, me ajudem aí. É da... Falando das partes do corpo, é professora... Tendo a parte do corpo e tem aquela de alto, pequeno... Eu lembrei agora de um aqui, ó. Aquela... Comer para aprender, para crescer. Comer para... Isso. Para poder crescer, eu acho. Matheus, você recebeu aqui agora um reforço negativo, tá? Alguém lê aí a mensagem que você colocou. Alguém lê aí quem é que botou a mensagem agora? Leiam aí, por favor, só para dar um reforço negativo para o Matheus. James, professor, ele disse, o lado positivo da pandemia, não vamos ouvir o Matheus cantando. Coitadinho. E isso é um exemplo de aprendizagem por reforço negativo, tá certo? Tá? Isso é um exemplo clássico,
tá bom? Tá? Mas vamos lá, quem é que gosta de cantar qualquer musiquinha que vocês aprenderam ou que vocês ainda ensinam para as crianças? Professora, eu não sei de quem é, mas tem uma que é cabeça, ombro, joelho e pé. Eu não estou lembrando de quem é. A Xuxa que canta ela. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. É da Xuxa, né? Tá, ó, quem lembra, vamos lá, vamos pegar, né, porque a Xuxa tem todo um apoio de profissionais por trás dela, quando ela lançava aqueles vídeos, não é isso? Tá? O que ela estava ensinando aí? Vamos lá, qual é o conteúdo? Os membros do corpo humano. Isso. Estava usando qual estratégia de aprendizagem de qual inteligência? Sinestésica corporal, porque a criança fazia, tá certo? Tá? Ela ia fazendo o movimento, o videozinho faz esse movimento, não é isso, gente? Tá? Então, a criança cantava e mostrava no seu corpo. Joelho e pé, não é isso? Eu estou sentada agora, mas... Tá? Então, uma tremenda estratégia de marketing por trás disso. Ela vendeu milhões, gente, desses videozinhos. E se vocês procurarem no YouTube, vai ter, tá certo? Mas as mães compravam esse material para as crianças, certo? Ok? Quando você vai brincar, por exemplo, de amarelinha, você vai brincar de elástico, você pode montar um monte de estratégias de aprendizagem, tá certo? Né? Usando o corpo, tá? Então, a musical é super legal, é super importante, tá? Ela ajuda muito a criança a aprender. Então, a inteligência musical, típica de músicos e poetas, é a aptidão para produzir, apreciar e absorver melodias e ritmos. Pessoas com essas habilidades têm ainda uma audição apurada, que é muito útil para compreender texto, especialmente quando transmitido de forma verbalizada. Então, a habilidade de falar em público. Uma pessoa que consegue dar diferentes entonações na voz, tá? Prende mais a atenção de quem lê e faz uma leitura monótona, porque o ritmo de leitura é sempre o mesmo, é sempre constante. Tá? Dá um sono, ok? Então, existem várias maneiras de aproveitar essas aptidões nos estudos. Uma delas é utilizar paródias para ajudar a assimilar dados importantes dos conteúdos. Outra possibilidade, hoje que a gente vê muito, são os vídeos, os podcast para algum assunto, principalmente sobre história, geografia, tá? Assuntos da atualidade. Então, se vocês forem colocar lá no YouTube, tá? Teorias da aprendizagem, vai ter um monte de coisa. Vai ter um monte de vídeos, de gente falando, mas também o que vai chamar mais a atenção de vocês é aquilo que vai ter mais movimento, sonoridade, música. Então, a minha aula hoje, ela está muito monótona, tá certo, gente? Ok? Então, a pirâmide de aprendizagem de Glass, né? A gente tem que entender, tá? Que vocês estão percebendo, né? Tá? Que na sala de aula, muitas vezes, a gente faz essa pirâmide inverso, tá? A gente, né, inverso no sentido assim, a maioria das pessoas os professores só fazem os alunos ler, tá certo? Ou ficam ouvindo, e poucos fazem aquilo que está na base da pirâmide, né? Tá certo? Que é resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar, tá? Então, 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com o outro, porque eu preciso desenvolver essa habilidade, né, de pegar a informação com o conteúdo que eu já tenho e transmitir isso do jeito que eu entendi, tá certo?
80% quando fazemos, por isso a importância do fazer, da experiência prática, e 95% quando ensinamos os outros, que é o que está acontecendo com a Samara, tá? Ok? Por que é importante quando nós discutimos com os outros, quando eu falo que eu entendi? Tá? Porque eu, de fato, internalizei o conteúdo. Aí, sabe aquela frase clássica que todo professor fala em sala de aula? Na verdade, é uma pergunta. Vocês entenderam? Tá? E qual é a resposta que muitas vezes os alunos dão? Eu entendi, mas não sei explicar. Ok? Será que aquele aluno entendeu? Tá? Vamos pensar agora. Eu vou pedir para alguém explicar a aula de hoje. Daí a Samara vai dizer assim: ah, professora, eu entendi, mas não sei explicar. Segundo Vygotsky, que é um dos autores que nós vamos estudar sobre a teoria da aprendizagem, vai dizer que a Samara não aprendeu nada, certo? Tá? Porque ele usa uma metáfora que diz assim: quando o conhecimento ele só está no pensamento, e aí ele faz uma analogia do pensamento como nuvem. Então, enquanto o conhecimento só está como na nuvem, né? Lá no alto, tá certo? E ela não se transformar em gotas de chuva, que são as palavras, não servem para nada. Então, é que nem o sol, que é que nem o bonito para chover no Piauí. Não adianta estar nublado se aquilo não se transformar em chuva. Então, não adianta eu só ficar no pensamento, o conhecimento, e não transformar isso, as gotas de chuva são as palavras, são a linguagem. Então, não adianta eu só ter o conhecimento lá no pensamento, eu só divagar sobre aquele conhecimento, aquele pensamento, aquela informação, e não transformar isso de uma forma lógica em palavras. Vocês entenderam? Professora, eu vou ter que discordar com ele. Porque existem situações em que realmente eu sei, entendo, carrego comigo pro resto da vida, mas eu não consigo explicar, ou não consigo falar para a pessoa, tipo, em ordem, ou explicar mesmo com que a pessoa entenda. Eu começo a gaguejar, eu começo a falar umas coisas, tipo, fora de ordem, mas eu entendo. Tipo, tem muitas coisas que eu chego para a Jéssica e sei bem, exatamente bem, tipo, algumas questões de prova também, sei exatamente bem, vou lá e faço, mas eu não consigo explicar para a pessoa. Mas, assim, quando eu falo em explicar, quando eu falo em linguagem, mas você consegue escrever, por exemplo? Sim, eu consigo, só não consigo explicar para a pessoa, falar para ela como é que eu fiz ou como é que eu vou fazer. Tá. Não, mas é isso aí, é que quando eu falei em linguagem, né? Linguagem, só pensa em linguagem falada, mas pode ser escrita também. Então, se você conseguiu transformar aquele conhecimento, tá certo? Que estava no seu pensamento, na linguagem escrita, tá certo também. O raciocínio vale, só que eu falei em palavras, tá? Palavras faladas, mas pode ser escrita também, ok? Claro que, por quê? A bilinguagem de falar em público ou falar exige mais ainda da pessoa, né? Certo? Porque eu tenho que, como você mesmo disse, muitas vezes você tem dificuldade porque você quer falar tão rápido quanto você pensa. Então, isso acaba talvez prejudicando você ao tentar explicar. Então, é um exercício que você vai ter que trabalhar isso, né? Lembra que nós falamos isso na outra aula? Então, vamos lá. E agora, gente? Bom, esse monte de informação, eu só estou dando uma introdução sobre as teorias da aprendizagem, tá certo, gente? Agora, depois de um monte de informação sobre isso, tá? O que eu vou fazer agora com tudo isso? Então, vale a pena lembrar que todo mundo tem um pouco de cada uma dessas inteligências, embora uma delas se destaque mais. Então, primeiro, vale a pena vocês perceberem em vocês o que vocês têm como habilidade melhor ou maior, tá certo? Depois, quando vocês forem trabalhar
quais são as inteligências dos alunos de vocês. Aí vocês podem montar grupos diferentes de trabalho. Então, quem tem uma habilidade mais espacial, quem tem uma habilidade mais lógico-matemática, vai fazer, então, um desafio para os outros colegas, tá certo? Quem tem uma habilidade mais musical, junto com a linguística, vai montar uma paródia, vai apresentar para os alunos, tá certo? Ok? Tá? Ou você vai mesclar essas diferentes habilidades nos grupos e eles, então, vão desenvolver um projeto. Vocês entenderam? Tá? São estratégias pedagógicas, estratégias didáticas que vão ajudar as crianças na aprendizagem. Tá? A combinação dos vários tipos de aprendizagem é o que vai compor o seu jeito particular de absorver os conteúdos ou depois de passar esses conteúdos para os alunos. Tá certo? Tá bom? Então, no ensino infantil, tudo tem que ser muito vivencial, usando diferentes estratégias. No ensino fundamental também. Infelizmente, no ensino médio, a gente, por ter muito conteúdo abstrato, os professores se perdem, né? Perdem essa habilidade de usar as estratégias mais vivenciais. E no ensino superior, se mescla um pouco de cada coisa, tá certo? Tá? Ok? Então, como a psicologia da aprendizagem pode contribuir para o processo de aprendizagem? Tá? Então, o seu papel de professor é ensinar e o aluno é aprender. A gente sabe que não é bem assim, né? O inverso também acontece, ok? Então, a psicologia da aprendizagem tenta contribuir como uma ponte para que este processo, que nos chamamos de ato pedagógico, tenha êxito. Para ser mediador, o professor precisa conhecer os fundamentos da aprendizagem. Tá certo, gente? O que a gente observa? Teve até já vários trabalhos de pesquisa. Os professores, quem tem pedagogia, né, quem faz ou licenciatura, estuda os teóricos da aprendizagem, mas depois, lá na prática, esquecem. E aí, a maioria dos professores, sabe qual é que eles fazem? Eles reproduzem aos alunos da forma que eles ensinaram. Então, eles reproduzem o modelo pedagógico dos professores deles. Olha que interessante, gente. Tá? Daí se repete um padrão, muitas vezes, de não sucesso. Tá? Por quê? Porque eu acabo muito mais aprendendo por imitação, que é aquela aprendizagem não supervisionada, por observação ou por imitação. Eu observo e depois imito igual. Por isso que a criança, quando ela brinca de dar aula, ela está exatamente botando para fora, certo? Aquilo que ela internalizou de conhecimento. Tá? Ó, um outro exemplo legal do que o Vygotsky falou. Quando eu transformo, né? O exemplo da criança não precisa ser só falado. Quando a criança brinca de dar aula e ela, de repente, passa lá para as bonecas, para, né, os objetos, ou para outras crianças, um conhecimento, é também uma transformação, né, da nuvem do pensamento em nuvem de linguagem a partir da imitação de como ser professor. Vocês entenderam? Tá? Ok? Então, quais são as teorias da aprendizagem, gente? Para finalizar. Que horas são? Tô sem... São 10 horas. Tá. Então, as teorias da aprendizagem buscam conhecer a dinâmica envolvida no ato de ensinar e aprender, partindo do reconhecimento da evolução cognitiva do homem e tenta explicar a relação entre o conhecimento pré-existente e o novo conhecimento. Tá certo? Destacamos as seguintes teorias da aprendizagem: comportamentalista, construtivista, socio-interacionista, racionalista e aprendizagem significativa. Algumas delas nós não vamos ver, porque de alguma forma vocês já viram. Então, nós não vamos ver a teoria da aprendizagem baseada no comportamentalista, que seria o behaviorismo, né? Com teorias do reforço, tá certo? Tá?